Seja bem-vindo ao 11º Podcast Mineral. Eu sou Disney de Paula e divido a bancada com a jornalista Rafaela Padilha. Aqui apresentamos para você um conteúdo semanal informativo e interessante sobre o mundo da mineração. O Podcast Mineral vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, no canal do Minera MT no YouTube. E também estamos no Spotify. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Todos os links estão disponíveis no site mineramt.com.br. E contamos com o apoio de quem, Rafa? Contamos com o apoio da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a FECOMIN, da Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e do Instituto Somos do Minério. Hoje o podcast Mineral vai falar sobre a pequena mineração de ouro através do cooperativismo. Para isso convidamos Solange Barbosa, presidente da COGAVEP, Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Peixoto, que esse ano vai completar 16 anos de fundação e conta com mais de 7.000 cooperados. A produção média da COGAVEP, produção de ouro, é superior a 5 toneladas de ouro por ano. Antes de assumir a presidência da COGAVEP, ela que já está aqui na nossa tela, Solange, foi chefe de gabinete e secretária municipal da Administração Pública de Peixoto de Azevedo e também foi diretora financeira da cooperativa. Seja bem-vinda, Solange, é uma satisfação tê-la aqui no nosso podcast. Boa noite, Disney, boa noite, Rafa. O prazer é meu de poder participar de um programa como este e poder levar aí para os seus internautas, né, do podcast Mineral, informações aí relevantes com relação à nossa mineração legalizada, né, através do trabalho que é realizado pela COGAVEP, pelo cooperativismo, né, e a contribuição que essa cooperativa tem dado não só para essa região, mas também para o Estado. Eu gostaria que a gente começasse o podcast falando um pouco da história da cooperativa e a contribuição que ela tem na parte financeira e social, não só para Peixoto de Azevedo, onde é a sede da cooperativa, mas também para toda essa região norte do estado. Como você bem já mencionou no início da fala, Disney, nossa cooperativa, a COGAVEP, ela nasceu da coragem, né, de alguns homens, no caso estamos falando de 23 pessoas, que lá no dia 3 de dezembro de 2007, né, considerando todo o cenário que havia já nessa região, principalmente no município de Peixoto de Azevedo, com relação à questão da exploração do ouro, né, era uma atividade bastante grande, bem movimentada, porém ela carecia de uma certa organização, de legalidade, até para dar segurança e organização àquelas pessoas que se encontravam envolvidas aqui na atividade de mineração, principalmente às margens do nosso Rio Peixoto. Então, esses homens, né, tiveram a ideia, juntamente com o apoio, na época, da Metamate, em organizar essa atividade através do cooperativismo. E foi graças, então, ao trabalho e à coragem desses 23 homens, né, que se tornaram os primeiros sócios fundadores, que nasceu a cooperativa dos garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, a conhecida COGAVEP. Essa cooperativa, desde quando ela foi criada, dada a importância dessa organização da atividade desde aquela época, já há 16 anos esse ano, ela mudou praticamente todo o cenário de produção e de desenvolvimento dessa região. Então, nós costumamos dizer, inclusive, que a fundação da cooperativa, né, o sistema de organização que foi dado a essa atividade de mineração de pequena escala aqui na região, ela é um marco divisor de águas, porque ela trouxe, a partir da sua fundação, claro, no começo nada é fácil, foi muito difícil, muitos obstáculos a serem vencidos, né, uma situação nova de organização. Então, assim, esses primeiros fundadores se empenharam muito, né? Nós tivemos aí como primeiro presidente o Brabin em 2 mandatos, e não foi muito fácil vencer todas as dificuldades, principalmente as questões burocráticas, as questões de legalização diária, porque o maior, digamos assim, o maior benefício, a maior riqueza que a cooperativa tem hoje é justamente essa questão
de uma grande quantidade de subsolos, hoje estabelecido em 8 municípios, onde os cooperados, os garimpeiros, pequenos mineradores, eles têm a possibilidade e a oportunidade de exercer essa atividade de forma legalizada com o apoio da cooperativa, né? Então, desde que ela foi fundada em 2007, né, com a coragem desses 23 fundadores, ela vem crescendo gradativamente, né, passando aí por 2 presidentes, cada um com seus 2 mandatos. Nós estamos no 5º mandato, no caso, quando eu assumi em 2020, né, e ela vem mantendo, assim, então, num ritmo, né, tentando acompanhar as questões tecnológicas, as questões ambientais, né, a própria, digamos assim, o desenvolvimento da equipe técnica, né, se juntando cada vez mais, fazendo o seu crescimento, né, num sentido vertical, né, para que cada vez mais os nossos cooperados possam ser atendidos e, consequentemente, com isso, trazendo aí o desenvolvimento para a região. A gente vai falar sobre os números de produção da Cogavep. Nós levantamos que são quase 5 toneladas de ouro por ano. E o total de ouro produzido em Mato Grosso no ano de 2022 beirou 11 milhões. Quer dizer, vocês produzem quase a metade do ouro que é extraído no estado de Mato Grosso, Solange. Em termos de valores atuais, né? A gente está calculando o ouro a R$ 314,21 grama. Isso dá mais de 1 bilhão e 571 milhões de reais e 50 mil reais, né? É uma quantia bem significativa, não? Não, com certeza. Os números impressionam, né? E você está mencionando aí apenas a questão da produção, e nós temos aí os impostos, no caso a CEFEM, né? Foram aí mais de 10 milhões só no ano passado. Já tivemos anos com mais, anos com menos, mas eles se mantêm nessa média, né? E isso se dá justamente por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de subsolos à disposição desses cooperados, subsolos esses que são lavrados de forma legalizada e que também são comercializados de forma legalizada. E é isso que traz, né, esses números impressionantes, né, em termos de produção. Hoje, nós somos 7 mil cooperados, né, registrados no sistema da Cogavep hoje, né? Não vou dizer que todos estão devidamente atuando, mas são registrados e grande parte deles estão aí. Hoje nós temos praticamente 200 licenças ativas, né, nesses 8 municípios, né, e aí com uma média aí de 50 a 60, às vezes até mais trabalhadores, né, cooperados, garimpeiros, trabalhando nessas áreas. Então, é graças ao trabalho desses homens e ao trabalho que a cooperativa faz, né, que a gente consegue ter esse montante de produção, de forma que essa legalidade, ela traz isso à tona. Porque se nós estivéssemos trabalhando na legalidade, com certeza esses números não seriam esses. Eu só para corrigir aqui, eu falei, 1 bilhão 570 milhões e 50 mil reais que a cooperativa conseguiu arrecadar de ouro. Quer dizer, metade da produção, praticamente metade da produção da mineração do ouro do Mato Grosso foi feita pela Cogavep. É isso mesmo, Solange? Exatamente. Por pequenos mineradores, né? Pequenos mineradores, ou seja, é uma colônia de formiguinhas, né? E que consegue fazer cujo resultado é monstruoso. Essa montanha. É importante colocar que esse trabalho que a Cogavep vem fazendo, Solange, é um trabalho que é reconhecido em todo o território nacional. Hoje a cooperativa é a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil. Tem tido esse respaldo. Eu tenho acompanhado um pouco o trabalho da Cogavep, da ANM, inclusive participando de prêmios da ANM, participando aí também de pesquisas do CETEM. Ou seja, a cooperativa ela tem sido muito atuante na questão de buscar a legalidade, de trazer boas referências para esse setor que carece realmente de boas notícias. Com certeza, o trabalho, digamos assim, quase que pioneiro, né, que a Cogavep exerce aqui nessa região, e se tornou aí um grande case, né, e tem servido com certeza de exemplo, de referência, né, para nortear aí vários projetos pilotos que a gente já teve e tem atualmente em andamento aqui na cooperativa. Nós temos parcerias com várias instituições de ensino, como a USP, a Unicamp, né? O ano passado nós fizemos, né, no caso eu como presidente,
Nós estivemos na Colômbia, numa missão, né, que foi através de um desses projetos, né, conhecendo lá experiências de coexistência entre a pequena mineração e a grande mineração, entre a pequena mineração e o setor privado, né, que pode vir a se tornar uma possibilidade no futuro desta região, né, essas parcerias. Estivemos também participando, aí, levando o nome da COGAVEP, fomos convidados através dessas parcerias a participar de uma conferência internacional na África, lá no país do Quênia, capital, né, de Nairobi. Então, assim, a COGAVEP hoje, ela é realmente uma grande referência, né? Isso sem contar os diversos outros segmentos e outras pequenas cooperativas que existem espalhadas pelo Brasil e que sempre estão entrando em contato com a gente, estão aqui nos visitando, né, para aprender com a cooperativa como que nós chegamos, né, nesse patamar de organização, tanto na questão da legalidade da atividade, na questão da recuperação das áreas, na questão da comercialização legalizada, né, na posterior transformação dessas áreas lavradas em áreas outro tipo de produtiva, né? Então, todos esses fatores, né, que agregam e que tornaram a cooperativa hoje esse grande case que é aí buscado, admirado por todos no setor da pequena mineração. E assim, é importante lembrar que cooperativa por muito tempo ela foi vista com maus olhos, né, Solange? Porque em Mato Grosso tinha a prática de cooperativa de um homem só. As pessoas dono só, de um dono só. Abria a cooperativa para regulamentar tudo, mas na verdade era de uma pessoa que usava de má fé, né? Exatamente. E vocês conseguiram superar esse obstáculo, provar que era possível trabalhar com cooperativismo, trazer um bando de garimpeiro, pessoas rústicas e simples para a legalidade e se tornar a referência nacional que vocês são hoje. Olha, eu acho que é o grande caso de sucesso da mineração mato-grossense. Com certeza, né? com certeza. Essa é uma situação bastante delicada e realmente, né, nós temos o apoio e o suporte, né, da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, tanto dentro do Estado, né, como também em Brasília. A gente está sempre em contato, então, assim, realmente a gente conseguiu vencer e esse é realmente um grande obstáculo do cooperativismo, porque a gente sabe que existe, como se diz, né, no jargão popular, as cooperativas de fachada, né? E a nossa cooperativa, graças a Deus, ela conseguiu provar, como você mesmo disse, que é possível, sim, organizar pessoas no sistema cooperativista, né? E organizar essa atividade de forma conjunta, né? Colocar todas essas pessoas para trabalharem e ter realmente esse objetivo de cooperativismo, né? E não para atender, digamos assim, algumas especificidades de pequenos grupos. Então, realmente, esse foi um dos grandes obstáculos iniciais que essa cooperativa, graças a Deus, já venceu. Agora eu quero fazer um destaque pelo fato de você ser a primeira mulher a presidir uma cooperativa de garimpeiros do Brasil. Né? Realmente... Isso é 7 mil pessoas, em sua maioria homens. São quantos homens aí, Solange? Tem alguma dificuldade? Tem alguma dificuldade de lidar com tanto homem assim, presidente? Olha, é bem desafiador, né? Bem desafiador, mas eu sempre tive estrutura muito firme, né? E isso durona. Desde pequena. Exatamente. Durona, brava. Tenho dó do e isso durona. Desde pequena. Exatamente. Durona, brava. Tenho dó do marido dela em casa. Então, assim, eu desde pequena, eu sempre tive essa postura muito firme, né? Eu nunca tive dificuldades, na verdade, de trabalhar com sexo masculino, né? Então, assim, eu tenho várias amizades fortes, né, com homens, né, o que é uma coisa muito rara. As pessoas sempre começam a desconfiar, falar, não é possível, né, uma mulher ter uma amizade com um homem. Não, eu tenho isso bastante resolvido. Então, assim, é uma relação de muito respeito, né? E é claro, a gente sabe que por mais que o mundo tenha evoluído nessa questão da equidade entre o sexo masculino e o feminino, a gente sabe que ainda o machismo ele ainda existe, né? Isso aí é fato, não dá para ignorar. E o fato de uma mulher estar à frente de uma cooperativa majoritariamente masculina, né, de homens,
Realmente foi um grande desafio, mas é um desafio que eu considero hoje praticamente como superado, né? No começo, até que eles entendessem a forma de trabalhar, né, de reconhecer, de me conhecer melhor, então foi realmente bastante difícil, mas eu acho que hoje esse também é um obstáculo que eu já superei. Então, assim, eu não tenho dificuldades em lidar com os garimpeiros, né? Seja ele um gestor, seja ele um pequeno garimpeiro que está lá dentro do Melechete, né? Com todo respeito, né? O parceirinho que a gente chama. Então, assim, eu acho que o fundamental disso é que você se estabeleça a sua postura com respeito, né? E que o respeito também lhe será retributivo. Você é mãe, Solange? Então, sim, eu sou mãe de duas. Tenho duas filhas. Como é que é essa troca, assim? Porque deve ser uma satisfação muito grande você pegar um garimpeiro que começou lá e que é filho de garimpeiro, neto de garimpeiro, e que ele tem um filho formado numa faculdade graças ao trabalho, ao cooperativismo que você lidera. Conta pra gente dessa emoção de poder acompanhar isso e ver os desmembramentos do garimpo, né? Ver, de repente, o filho de garimpeiro se tornando engenheiro de minas, se tornando geólogo. Médico, olha, como é que é isso? Isso assim, fantástico, né? E assim, a partir do momento que eu saí do cargo de diretora financeira, encabecei a chapa, né? Fui convidada pelos demais fundadores e cooperados para poder encabeçar essa chapa. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu falei, gente, vocês devem estar loucos, né? Porque, tipo assim, primeiro porque eu não vinha de uma história garimpeira, eu costumo dizer que eu sou paulista de nascença e matogrossense de coração, né? É um estado que me adotou, uma cidade que me adotou e hoje eu me sinto realmente uma peixotense, uma matogrossense. Mas a minha história de vida, eu fui criada dentro de um curral, né? Então, assim, eu entendo muito de boi, de vaca. Você tinha que ir para agropecuária. Entende do ar. Ia para famato. E de repente, assim, eu me vi numa realidade totalmente diferente, né? Que é a realidade da minha cidade hoje, que é o garimpo. E eu tive que aprender, né? E aprendi, graças a Deus, hoje, graças aos meus parceiros, meus colaboradores, os meus colegas, a minha equipe técnica da cooperativa, os colaboradores, né? E hoje eu posso dizer que eu entendo muito de garimpo, graças a Deus, né? Então, assim, nesse dia a dia, né, quando eu assumi a presidência, de você atender ali na sala da presidência os garimpeiros, independente da função que ele exerça na cadeia de produção, né, e ouvir as histórias deles, deixar eles colocarem para fora, abrir o coração, eu abro o meu, ele abre o dele, né, e a gente se abraça, chora junto, e aí eles contam as experiências. Assim, é muito gratificante, não tem palavras para descrever, só quem vive isso mesmo na pele, no dia a dia, que sabe o quanto é bonito isso. E é aquilo que eu disse, esse divisor de águas que foi o surgimento dessa cooperativa aqui, e hoje eu posso dizer isso com muita propriedade, né, da importância que essa cooperativa tem em manter essa atividade de mineração legalizada aqui, para cada uma dessas famílias aqui da região, né? Então, assim, essa questão dos filhos, dos netos, né, a gente encaixando isso, né, o patrimônio que muitas pessoas construíram, né, graças à atividade do garimpo, graças à questão do ouro, a quantidade de empregos que é gerado aqui, direto e indiretamente, porque nós temos aqueles que estão diretamente ligados com a atividade e temos aqueles que o dinheiro dos primeiros faz movimentar a atividade e gera o emprego dos segundos, né? Então, isso é muito gratificante, é maravilhoso. Você acompanha a aplicação do Cefim aí no município? A cooperativa acompanha? Olha, na verdade, foi cogitado várias vezes criar alguma espécie de comissão, de conselho, né, para acompanhar essa aplicação. Mas, infelizmente, até hoje é algo que, digamos assim, não saiu do papel, né? Então, o que a gente faz, lógico, é trazer a público, né, deixar sempre os nossos cooperados e os cidadãos, né, cientes dessas contribuições e dizer que, tipo assim, né, todo cidadão ele tem a obrigação, digamos assim, de fiscalizar o trabalho, né, do gestor público, né, principalmente através dos nossos vereadores, que são nossos primeiros representantes, né, para que a aplicabilidade desse recurso seja realmente para o cidadão, né, em benefícios para o cidadão. Vocês têm alguma dificuldade de acompanhar a aplicação desse recurso? A prefeitura local, ela impõe alguma dificuldade de vocês saberem para onde vai esse recurso, de que forma que ele está sendo aplicado no município?
Olha, eu não vou dizer, não posso afirmar para você, Disney, que existe assim uma dificuldade, porque é como se eu estivesse julgando alguém, né? Não vejo assim como dificuldade, talvez até uma falta de interesse do próprio cidadão em buscar essa informação, porque qualquer informação que é do dinheiro público, como a própria palavra diz, ela é pública, então qualquer cidadão pode acessar o portal da transparência, né? Pode participar das audiências, das leis de diretrizes orçamentárias, né? Pode questionar o seu vereador, pode questionar o seu prefeito, né? Da aplicabilidade desses recursos. Mas a gente se refere à questão da cooperativa, porque assim, esse dinheiro ele vem da extração mineral, né? E a extração mineral aí é toda feita pela COGAVEP, né? No ano passado foram 10 milhões de reais de CEFEM, é uma quantidade significativa. Tem um impacto na administração Exatamente. pública. A cooperativa não teria uma responsabilidade até civil mesmo, com a sociedade civil, de acompanhar a aplicação desse recurso, Solange? Olha, eu particularmente não vejo assim como essa responsabilidade civil da forma como você colocou, Rafael. É aquilo que eu volto a dizer. É uma obrigação do cidadão, né? Não existe até o momento, tá? Uma forma, digamos assim, organizada de chegar na prefeitura e cobrar do gestor, olha, a cooperativa contribuiu com 10 milhões, o que você está fazendo com esse dinheiro? Onde que você está investindo? Você está investindo em estrada, em saúde, educação? Né? Quais são os valores? Como é que está sendo a fatia da pizza dessa situação? Né? Realmente isso não é feito, né? Mas é algo a se pensar, a se fazer, né? E de repente de forma organizada, né, para que a cooperativa busque junto ao gestor com uma representatividade maior, né, realmente aonde está sendo aplicado esse recurso e que preste conta também ao cidadão. Então, ou seja, não somente uma prestação do gestor público, né, do prefeito, mas também uma prestação da própria cooperativa. Mas atualmente esse acompanhamento não é feito dessa forma diretamente. Essa situação, a gente não fala especificamente da COGAVEP, é uma dificuldade que todos os municípios que têm mineração, seja calcário, seja brita, elas têm dificuldade de acompanhar a aplicação do CEFEM, dos recursos do CEFEM, né? Assim, eu falo da COGAVEP porque por ser tão organizada, seria uma coisa a se pensar, a criação de um conselho ou de algum, né, de algum braço que pudesse fazer esse acompanhamento. Esse é um questionamento que a gente, inclusive, Solange, fez com outros entrevistados, inclusive o presidente do Somos do Minério, né, que abarca aí também as pequenas minerações e médias minerações aqui da Baixada Cuiabana, para que se comece a fazer esse questionamento junto às prefeituras que recebem esse recurso, para saber onde que a mineração está ajudando no desenvolvimento da cidade. Porque se tem uma ideia de que a mineração ela só retira o bem mineral lá do município e não deixa nenhum tipo de benefício. Então, através da cobrança, da aplicação do CEFEM, a gente vai começar a dar uma outra cara para esse recurso e saber onde ele está sendo aplicado. Não, com certeza, eu concordo, como dizem, número, gênero e grau. Né? E realmente, essa dificuldade de acompanhar, ela é muito grande. Até porque o que a gente costuma dizer aqui, esse recurso, ele não é carimbado. Então eu falo, não é aquele recurso que ele tem uma destinação própria, como, por exemplo, de um convênio, né, que a prefeitura assina com o órgão, ou de uma emenda parlamentar. Então o prefeito ele acaba ficando, entre aspas, livre, né, para fazer a aplicabilidade desse recurso aonde ele julgar necessário. Né? E talvez, né, penso eu, e concordo com a sua colocação e dos demais entrevistados, talvez, que a questão dessa organização, talvez até como sugestão de pauta, né, para que o município faça a aplicabilidade desses recursos da mineração, onde a população realmente possa enxergar. Por exemplo, uma coisa que a gente cobra muito aqui no município, né, e é fato isso, é justamente a questão das estradas. Por quê? Porque 99% do garimpeiro depende de boas estradas para poder trafegar, para ir e vir do seu garimpo, levar os seus maquinários, levar os equipamentos, os suprimentos, ou seja, tudo aquilo que é necessário para gerar, né, essa renda, vamos dizer. E muitas vezes a gente carece muito do atendimento, né, e da manutenção em estradas, principalmente agora nesse período chuvoso, né, torna-se bem críticos muitos trechos de vias rurais,
né, onde a gente vê que a prefeitura peca, né, na ausência da manutenção, né? Então, isso é uma das coisas que os cooperados cobram, né, a necessidade de que o prefeito aplique, principalmente nessa questão das estradas, da manutenção das estradas. E como que é a atuação da cooperativa com relação à regularização e à formalização dos pequenos mineradores? Solange, explica pra gente como que é o trabalho de vocês. Correto. A nossa cooperativa, ela tem um diferencial e isso muitas vezes causa até por conta do conhecimento, as pessoas não entendem, né? Então, quando você menciona números vultantes como esses aí, de produção de 5 toneladas, de bilhões de recursos levantados pela comercialização, de CEFEM, de OF, isso e aquilo, muitas vezes as pessoas acham que esses recursos eles estão dentro ou passam por dentro da cooperativa. A nossa cooperativa, a COGAVEP, ela trabalha com prestação de serviço para o seu cooperado, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona essa parte primeiro. É interessante. Muito interessante. Dos números, para que as pessoas entendam como que, né, assim, só fazendo um pequeno parênteses, é muito comum, né, a gente receber ligações e receber e-mails dentro da cooperativa, na presidência, de pessoas querendo comprar ouro dentro da cooperativa, como se nós trabalhássemos com o ouro ali dentro. E, na verdade, a gente acaba que não vê um farelinho, uma fagulha desse ouro que é produzido, né? Então, como que acontece? A cooperativa, como eu já disse no início, ela é possuidora, né, dos títulos minerários, no caso do subsolo, né, que a gente adquiriu ao longo dos anos, junto à Agência Nacional de Mineração, ANM. A partir do momento desse subsolo, então, o cooperado que vai se filiar, tá, ele tem o direito de poder trabalhar dentro dessas áreas onde tem esse subsolo. E aí todo o processo da regularização ambiental, que aí é o processo de licenciamento que é feito, né, junto ao outro órgão, que é a SEMA, Secretaria Estadual de Mineração e Meio Ambiente, toda a documentação que é preciso ser montada para que o nosso cooperado tenha as licenças prévias de instalação e a LO, que autoriza ele a iniciar a atividade, é feita pela equipe da cooperativa. Então, esse é o primeiro passo, né, que o cooperado dá, ele se filia com a intenção de garimpar, de trabalhar, de lavrar um subsolo da cooperativa, e aí a equipe técnica, então, através de geólogo, de biólogo, engenheiro de minas, pessoal administrativo, jurídico, técnico de campo, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, geólogo, toda essa equipe multidisciplinar de técnicos hoje, eles começam a trabalhar, a juntar documentos para montar o processo e protocolar isso junto à SEMA. Então, eles vão em campo, eles indicam ali para o cooperado talvez a melhor área para se trabalhar, onde se pode, onde se não pode, a questão da reserva, da APP, né? Todos esses cuidados a equipe técnica orienta o nosso cooperado. Uma vez protocolado o documento, né, o processo está montado e protocolado junto à SEMA, a gente vai acompanhando todo o procedimento de análise dos técnicos da SEMA. Se por acaso o processo apresentar algum tipo de pendência, a cooperativa é comunicada e aí a gente comunica o cooperado, fala, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo, faltou esse documento, traga isso para a gente. Então, todo esse acompanhamento é feito pela cooperativa. Uma vez alcançada a emissão da licença, da LO, aí a gente também continua o trabalho de acompanhamento dessa lavra, né? Existem os técnicos que acompanham essa lavra lá no campo. Então, se o cooperado ele montou toda a estrutura necessária, a central de amalgamação para poder trabalhar com a questão do mercúrio no circuito fechado, né? A cooperativa hoje ela tem cadastro junto ao IBAMA para comprar esse mercúrio e repassar de forma legalizada para que o garimpeiro trabalhe com o mercúrio legalizado. Então, toda essa parte de prestação de serviço e de assistência, né, antes com o licenciamento, durante a execução da lavra e a posteriori para que essa lavra seja fechada, fazer todo o acompanhamento da recuperação diária. Então, é o trabalho que é feito pela nossa cooperativa, correto? E aí, então, eu vou para outra parte agora, que é a questão da comercialização. Então, a partir do momento que o ouro é extraído nas áreas da cooperativa, o garimpeiro, o cooperado, ele vai comercializar esse ouro através das DTVMs, que são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, autorizadas a comprar esse ouro através do regime de PLG
né, do nosso garimpeiro. E essas DTVMs, elas estão estabelecidas aqui nos nossos 8 municípios, nos chamados PCOs, Postos de Compra de Ouro, né? Então, que são representantes legais dessas DTVMs. E aí, ao chegar, né, com a sua pequena porção de ouro lá nesse PCO, então ele vai negociar o valor, vai ver ali com o balconista qual é o valor que aquela DTVM está oferecendo hoje, né? Então aí ele vai fazer ali a queima daquele material, vai pesar, vai calcular, né? E ele então vai comercializar esse ouro ali dentro da PCO, né, com uma nota fiscal, garantindo aí o recurso dos impostos, né? E vai sair dali feliz da vida com o seu dinheirinho. Então é por isso que a cooperativa acaba não vendo, né, esse ouro. Então esse ouro ele não passa por dentro da cooperativa. E muitas pessoas às vezes acham que por sermos uma grande cooperativa a gente está também nessa fase, digamos assim, da comercialização. Mas vocês sobrevivem como? Qual que é a contribuição dos garimpeiros para a cooperativa, Solange? Tá, então agora eu vou falar então da fonte de receita que nós temos com as cooperativas, certo? Tá, então a primeira fonte, né, de receita seria a taxa de manutenção, né, que é estabelecida em estatuto, né, então que é um pequeno percentual, uma pequena parcela que o cooperado ele paga, né, para poder se manter, digamos assim, filiado. Hoje a nossa taxa de manutenção ela é uma anuidade, então ela está no valor de R$240, né, o que faz aí um valor de R$20 mês. Para aquele cooperado que é um gestor, ou seja, que tem uma LO, um processo de licenciamento no seu nome, para que a equipe técnica dê todo esse suporte, existe uma chamada taxa de serviço, que são mais R$30 mês que são cobrados, tá? A segunda fonte de renda, nós temos também, por exemplo, aqui na região, muitas parcerias com grandes mineradoras, que fazem esses contratos de parcerias com a cooperativa, no intuito de pesquisar outros tipos de minério, né, na sua grande maioria, e minérios que são bastante profundos, que não são, no caso, explorados pela COGAVEP. Então, esses contratos de parcerias que nós temos com grandes mineradores aqui na região, eles também rendem, a partir do momento que elas iniciam os processos de pesquisa nessas áreas, também uma contribuição financeira acordada, né, através de contrato, e que esse valor é devido para a cooperativa. E existe ainda uma terceira fonte de renda, que é o chamada contribuição direta do próprio garimpeiro. Então, para cada nota comercializada dentro dos PCOs, 0,3% é repassado, né, pelo PCO para a cooperativa. Justamente por quê? Né, como a gente não faz a comercialização, não existe lucro praticamente, né, em cima da comercialização do ouro, nós temos que sobreviver de alguma forma. Eu preciso manter prédio funcionando, com aluguel, água, energia, despesas básicas, manter essa equipe multidisciplinar funcionando, salários, encargos e etc., veículos, né, que vão para o campo, manutenção desses veículos. Então, eu preciso ter uma renda de algum lugar. Com certeza. Ninguém cresce, fica desse tamanho do nada, sem ter uma fonte, fonte fixa de renda. Agora, Solange, você deve estar acompanhando essa questão humanitária na terra Yanomami, garimpo ilegal, viveu isso na região norte de Mato Grosso. Hoje é uma outra realidade aqui no Mato Grosso, mas existem algumas situações que precisam avançar. Principalmente essa questão de saber de onde esse ouro está saindo, para onde ele está indo. Hoje se estuda a questão da rastreabilidade do ouro, que vai acompanhar toda a cadeia, desde onde ele saiu lá da PLG até ele chegar ao consumidor final, se ele vai ser exportado, se ele vai para uma joalheria. Então, como que você vê essa questão da rastreabilidade? É fundamental para dar essa transparência para o setor? É fundamental, com certeza, e porque transparência é sinônimo de tranquilidade, né? De legalidade e de tranquilidade. Então, ou seja, quem trabalha às claras, né, igual nós estamos aqui com essa luz, nós não temos nada para esconder. Então, a questão da rastreabilidade e também da certificação do ouro, né, que inclusive nós já iniciamos um pequeno processo piloto dentro da cooperativa, desde o ano passado, com uma empresa da Colômbia, a ARM, justamente buscando essa questão da certificação,
justamente para quê? Para que toda essa segurança que nós temos nessa nossa região aqui hoje, para que o garimpeiro, digamos assim, são evoluções que o mundo vem passando nessa questão da cadeia produtiva do ouro e também de outros minérios e gemas, né? Para ter, justamente para dar essa legalidade. E prova disso é justamente o quê? Situações como essa que você acabou de citar, né? Que a gente tem acompanhado aí com tristeza, inclusive, né? Vendo as pessoas serem garimpeiros, sendo despejados, né? Daquela região, né? Ali um grande problema social que está gerando toda aquela situação, né? De uma exploração não social, mas também uma questão ambiental, né, que está gerando naquela região. E isso, assim, serve muito de exemplo, de espelho, justamente para que nós, enquanto cooperativa hoje, cada vez mais busquemos formas de manter essa legalidade. Então, assim, Perfeito. Eu vejo a questão da rastreabilidade e da certificação como um futuro muito próximo e bastante necessário. Nós temos que ter essa transparência da origem do ouro, desde do momento em que ele é retirado de forma legalizada, né, para que ele chegue no seu destino final, né, para que haja essa transparência nesse decurso de tempo, para que a gente não tenha as questões de, como se diz, né, no jargão popular, do esquenta o ouro. Né? Então, ou seja, se você produziu naquele título minerário, dentro daquele número de licença, passou por aquela DTVM, até que ele chegue no destino final, até que ele se transforme talvez uma joia como essa que chegue no meu dedo, eu preciso saber. Né? Isso hoje já existe na questão, por exemplo, do gado, né? de verduras, de frutas. Né? Então, por que não fazer no ouro? Né? É um pouco mais complicado, mas eu acredito que seja possível e é fundamental e necessário. E isso também pode trazer mais valor ao produto de vocês, porque hoje quem busca comprar o ouro legalizado, ainda mais com tudo isso que está acontecendo, paga até um pouco mais, né? Paga um valor de bônus em cima do grama de ouro, para que ele possa ter a garantia de que o ouro saiu totalmente legalizado. Isso atrai o mercado internacional. Com certeza. A Suíça, e o nacional, por exemplo, ela é uma que bonifica. Exatamente. E recentemente eu tive na FENINGE. O IBGM está preocupado com essa situação. O IBGM, que é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E eles estão preocupados com essa questão de onde que está saindo o minério que vai abastecer esse mercado. E já estudam essa possibilidade de pagar um bônus para comprar o ouro de áreas totalmente legalizadas com rastreabilidade. Já é Não, exatamente. Então, conforme eu estava dizendo, né, nesta viagem que eu fiz à Colômbia o ano passado, a gente foi com o objetivo de conhecer essa realidade da coexistência, né, que eu já expliquei anteriormente. Sim. E dessa viagem acabou nascendo esse contato que eu fiz com a Aliança for Mineria Responsável, que é a ARM, uma empresa internacional, mas, né, com uma das suas escritórios lá em Medellín, na Colômbia, justamente com relação a essa questão dessa busca. E nós já fizemos no ano passado um diagnóstico, né, no padrão Craft, em 2 garimpos aqui da cooperativa, onde a gente levantou a atual situação e realidade que eles atuam, trabalham e se organizam, e os pontos que eles precisam melhorar para atingir justamente esses padrões de produção do ouro que atenda a esse mercado que você acabou de mencionar. E é claro, né, ninguém também vai fazer melhorias se não tiver incentivo. Então, essa questão da bonificação pelo ouro verde, que a gente costuma até brincar aqui, ela é real, né? E eu mesma já entrei em contato com algumas joalherias internacionais, que a gente já fez algumas conversas, né? Claro que existem algumas barreiras aí que precisam ser vencidas ainda, mas assim, aquele garimpeiro que entender que esse processo é um processo sem volta, e quanto mais cedo ele se adaptar a este mercado novo que está surgindo aí, a esses clientes exigentes, né, conforme você disse, que existe aí um mercado internacional riquíssimo, onde, digamos assim, as senhoras, né, as mocinhas e as princesas preferem colocar uma aliança dessa daqui no dedo num valor muito mais agregado, mas falar, olha, esse ouro é produzido de forma limpa, de forma legalizada, corretamente ambiental,
né? Então, isso é uma realidade que está chegando cada vez mais perto, né? E a gente costuma mencionar isso aqui para os cooperados. Então, ou seja, é uma questão de ciclo, uma questão de adaptação e uma questão de evolução. Exatamente. Então, ou seja, a cooperativa de 2007, quando ela começou, ela já está muito aquém, né, hoje, em 2023, de como ela começou. E esse é um processo evolutivo. Então, a gente tem que ir para frente. Com certeza. Conforme existem os processos de evolução no mundo, nós também temos que ir nos adaptando e não ficar para trás. Solange, a cooperativa é uma cooperativa de garimpeiros, né? E assim, a gente percebe que hoje, com todas as questões envolvidas, as pessoas confundem, as pessoas ligam muito o garimpo, o nome garimpo, à atividade legal, né? E algumas pessoas estão tentando, alguns setores da mineração estão tentando dissociar essa questão. Eles não chamam mais garimpeiros, eles chamam de mineradores. Pequenos, né? Mineradores. Como se fosse zerar. A partir desse momento você deixa de ser garimpeiro, você passa a ser minerador e vamos zerar todo o seu passivo ambiental, tudo de errado que aconteceu lá atrás. E eu percebo que nessa região de vocês, até por uma questão cultural, há bastante resistência, né? Com relação a isso. Vocês gostam dessa questão de ser garimpeiro, da origem da palavra garimpeiro, e tentam fazer o contrário, dissociar o garimpeiro da extração ilegal. Fala isso, conta sobre isso pra gente. Você tem essa opinião ou você acha que é necessário zerar mesmo, assim, passar a ter uma nova nomenclatura para que a sociedade desassocie o garimpeiro tira essa mácula que ficou com o nome de garimpeiro, né? Quando se fala garimpeiro, já tem uma imagem ruim, né? De atividade legal. Atividade legal. Virou sinônimo de atividade legal. Infelizmente. Quando não é, né? Infelizmente. E como é que você trata isso? Olha, Rafa, essa também é uma questão bastante delicada e assim, eu vou colocar praticamente a minha opinião mesmo nesse assunto. Pessoal. Né? Eu vejo assim, não, o fato de você mudar uma nomenclatura, você não apaga a história, correto? Correto. Então, assim, por exemplo, se amanhã eu resolver mudar de nome e me chamar Maria e não mais Solange, não é assim, eu não vou no cérebro das pessoas e falar assim, olha, morreu Solange, agora nasceu Maria. Não é assim que as coisas acontecem na vida, tá? Então, assim, essa história de muitos segmentos, muitas empresas, muitos órgãos e etc e tal, das pessoas falarem, não é mais garimpeiro, é o minerador. Né? O garimpeiro é o garimpeiro desde sempre, desde que o mundo virou mundo, desde que, né, quando o Brasil foi colonizado por Portugal. Né? Então, assim, o garimpo, a palavra garimpar, extrair, revolver ali o solo, retirar, então isso é algo que está intrínseco na alma das pessoas, principalmente aqui nessa região. E está na nossa Constituição, né? Faz parte da nossa Constituição, é legalizado. Então, assim, eu vejo que não é o mudar a nomenclatura da palavra que você vai virar uma chave e falar, não, agora acabou tudo aquilo e é isso, né? Eu acredito muito mais num trabalho de conscientização, tá? Num trabalho de levar, por exemplo, durante a minha gestão, eu fiz muita questão, todas as vezes que eu fui convidada para fazer o que eu estou fazendo aqui, levar a realidade, a história, falar sobre a nossa cooperativa, né, através dos canais de televisão, de mídia, de entrevistas, de seja lá do que for, né, digamos assim, exponenciar a questão da atividade mineral, dizer que garimpo não é sinônimo de ilegalidade, né? A atividade de garimpo não é sinônimo de ilegalidade, embora muitas pessoas atrelaram a isso, né? Mas todas as atividades, elas passam por mudanças, tá? Elas passam por reestruturações, né? E é possível dissociar essa imagem. E é isso que a cooperativa sempre tenta levar, né, com o seu case, que nós podemos sim ser garimpeiros e no entanto, somos legalizados, né? Então, porque o que acontece? Principalmente, você falou assim, existe uma resistência cultural, e realmente, né, você chegar aqui hoje para os meus cooperados e falar assim, olha, agora você não pode mais ser chamado de garimpeiro, você tem que ser chamado de pequeno minerador. Apaga essa história, né? O que você foi, o seu pai, seu avô. Eu sou garimpeiro. Né? Exatamente. Eu não vou apagar a história. Não dá pra você falar. E é uma questão de preconceito com a atividade, né?
Porque você não chega para um professor e fala assim, para um juiz, por exemplo, né? A magistratura tem um monte de problemas e tal, e você não chega assim, a partir de agora você não é mais juiz, agora você é um magistrado. Não, você continua sendo juiz porque você é conhecido. E existe muito esse preconceito enraizado das pessoas com relação ao garimpeiro, né, Solange? Infelizmente. Infelizmente. Assim, irregularidade, ilegalidade, corrupção... Todas as atividades têm, né? Exatamente. Então eu falo assim, não é uma questão de nomenclatura. Eu posso ser garimpeira, tá? E posso ser uma garimpeira que trabalha de forma correta, que trabalha legalizada, que comercializa legalizada, que tem uma área recuperada, você entendeu? E eu posso ser uma garimpeira que trabalha de forma irregular. Nós temos todas essas realidades no país. Assim como eu tenho realidades nos campos da medicina, da advocacia, todas as atividades. Segurança pública, né? Por aí vai. Isso é uma questão da política, nem se fala. Política. Né? Então, assim, isso é uma questão pessoal de caráter de cada um. Então, ou seja, não é uma nomenclatura que você vai mudar a história. Mas eu percebo que essa pressão por mudança da nomenclatura, ela vem dos órgãos públicos, ela vem de cima para baixo, né? Os órgãos legalizadores querem mudar sem ouvir a base. Né? Exatamente, né? O que é de praxe, né? O que é de praxe. Goela abaixo, né? Sem ouvir quem realmente está aqui no dia a dia, na realidade. Mas você falou uma coisa interessante aqui, que é sobre a recuperação de áreas, né? E que você diz que é outro case de sucesso da Cogavep. Você recentemente inaugurou um centro tecnológico para promover essa recuperação de áreas. Fala pra gente desse investimento que é fantástico. Parabéns, aliás, por essa iniciativa. Obrigada. Realmente, é uma construção, assim, algo bastante inovador, né? É mais uma vanguarda da cooperativa dos garimpeiros, né? Então, durante essa gestão, né, da qual eu estou como presidente, nós fizemos a aquisição de uma área rural próxima aqui à cidade, e nessa área rural, né, nós construímos aí praticamente 1 ano e 6 meses, praticamente, concluímos a construção de um viveiro para a produção de 40 mil mudas e mais uma área ao lado do viveiro que nós chamamos de área de rustificação, que é uma área onde as mudas passam por uma questão de adaptação de clima, né? A gente expõe elas ao sol e vai diminuindo a água para que ela se adapte, né, à mudança climática de quando ela sai da estufa do viveiro, para que quando ela chegar no campo ela tenha uma melhor adaptação e uma perca menor no percentual de morte, né, dessas mudas no campo. Isso, lógico, agrega valor tanto para a cooperativa como para o cooperado. Então, lá nesse centro, a gente está priorizando justamente 2 atividades iniciais, que é justamente melhorar o apoio, o suporte nessa questão da recuperação diária, né, um acompanhamento cada vez mais próximo, né. Nós temos um levantamento que está sendo feito desde o ano passado já, de visitas a campo, são relatórios que a equipe técnica preenche, faz todo um levantamento da situação do garimpo, o que está faltando, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, questão de orientação ao cooperado, ao gestor, ao parceiro. Então, essa parte é muito importante. E a outra parte, né, que faz parte do centro tecnológico, é justamente o quê? Oferecer para esse garimpeiro, né, quando nós tivermos o laboratório devidamente instalado e funcionando, testes, né, amostras que eles vão levar lá e fazer os testes com resultados dizendo, olha, nessa área aqui, com esse material que você trouxe, você pode fazer um bom investimento e você vai ter retorno. Olha, nessa área não compensa você investir porque você não vai ter retorno. Então, isso garante também uma maior rentabilidade, uma maior sustentabilidade dessa atividade para o garimpeiro. Então, nós inauguramos o centro, né? E aí, a partir agora desse ano, equipar esse laboratório, o viveiro já está em franco funcionamento, né? Então, esse ano já dispersamos várias mudas para as recuperações de área. E ainda temos também nessa área um outro projeto a ser desenvolvido, né? Que as próximas gestões podem dar continuidade, que é justamente um espaço onde tem já lagoas, né, prontas, tanques, e a ideia é fazer ali a criação de alevinos para que aquele cooperado que deixe lá uma cava, né, de garimpo, que isso é perfeitamente possível lá na sua área, ele possa ter ali um tanque de peixe que vai atender não só a questão, digamos, doméstica, né, ali da própria propriedade, mas também até para fins de comercialização, caso ele queira, né? Então,
a atividade do garimpo saindo e uma outra atividade entrando, uma outra atividade produtiva e econômica rentável, citando nesse caso a questão da piscicultura. Essas mudas, elas podem, só para eu entender, essas áreas degradadas vão ser plantadas com espécies nativas, é isso? E podem ser espécies que podem ser cultivadas, tipo madeiras, que podem ser cortadas e revendidas depois? Ou para agricultura? Na verdade, não. Essas áreas elas são florestadas com madeiras, com espécies nativas, né? Mas geralmente a ideia é a recomposição vegetal da área, né? Para que ela volte, digamos assim, a receber ali a questão principalmente da fauna e também a questão da flora. Uhum. Mas existe, por exemplo, experiências que foram feitas com recuperação, por exemplo, do caso do açaí. Né? Então, algumas áreas que existiu o garimpo e que a pessoa pode plantar, digamos, lá o açaí, a gente produz as mudas de açaí, e que o açaí todo mundo consome, e aí também dá para agregar mais que sorvete ali. É o ouro negro, né? Ouro roxo. É o ouro negro, né? Exatamente. Então, nós temos isso no Pará, que lá é bastante nativo, né? Inclusive a título de exportação, né? Que existe aí essa questão do açaí brasileiro, né? Então, assim, são várias vertentes, né, que a cooperativa tem essa preocupação, né, e essa de conscientizar o seu cooperado que o ouro e qualquer outro tipo de minério, por mais que a jazida seja grande, isso depende muito do tamanho, mas ele não é um bem que é renovável. Então, por exemplo, se você tem uma jazida ali, você vai mensurar ali uma exploração, a partir do momento que aquele ouro acaba ali, ele não fica brotando ali igual planta, que você cresce e corta, bananeira. Você planta, é um bem finito, né? Exatamente, ela não se renova. Então, o minério, ele não é uma atividade, não é algo que é renovável na natureza. Então, você extraiu, acabou. Então, a partir do momento que ele acabou, eu tenho que achar um outro jeito para viver. Né? Então, eu tenho que aproveitar aquela área, e é onde entra, né, a questão da recuperação da área. Fala assim, olha, então você tirou o ouro, então o que você vai fazer agora com essa área? Vamos criar peixe? Né? Vamos recuperar ela e vamos plantar soja, vamos plantar milho, algodão, arroz, feijão, né? Vamos criar gado, vamos tirar leite, né? Tudo isso é possível ser feito. E essa é uma outra realidade, Rafa, né? Que a cooperativa sempre tenta demonstrar para os ouvintes, né? Dos programas, das matérias e reuniões, e conferências e etc., né? Que é possível ter uma atividade de mineração sustentável, é possível que o garimpeiro exerça a sua atividade como garimpeiro e depois como produtor sustentável, né? Então, assim, não se tem como você extrair um minério que está todo no subsolo, tá? E sem tirar e sem mexer e sem causar o que a gente chama de impacto visual no solo, tá? Mas é possível depois ir lá tampar aquele buraco, recuperar, né? E a vida continua, e eu vou continuar explorando, vou continuar gerando renda de alguma forma, né? Não só para mim, mas também para as pessoas que dependem daquela exploração econômico-financeira. E isso tem avançado aí na região, presidente? Porque a gente tem acompanhado a questão da piscicultura, que hoje é feita em áreas antigas de garimpo. Também tem agricultores que trabalharam o garimpo na área, depois fizeram a recomposição do solo, plantaram o capim, ou passaram para uma outra atividade e que continua, além do garimpo, buscando outras rendas no mesmo território, do mesmo terreno onde foi garimpado. Exatamente, né? Então, assim, isso também não deixa de ser uma barreira cultural, porque eu falo assim, uma coisa que eu admiro muito no garimpeiro, né? O garimpeiro, ele tem muito forte na alma a esperança de que amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. Sempre amanhã eu vou achar a pepita maior, uma jazida melhor. Garimpeiro é um sonhador. O garimpeiro, ele é um sonhador nato. Então, assim, essa inventividade dele, essa coragem dele, essa ambição natural que ele tem é muito grande, né? Então, assim, né, lá na década de 80, né, quando começou a grande fofoca, né, como se diz no jargão garimpeiro, do ouro aqui na região,
as pessoas realmente achavam que isso aqui nunca ia acabar. Aquele ouro que se trupicavam aqui na beira dos córregos, principalmente do Rio Peixoto, ele não ia acabar, né? Mas ele acaba, ele está diminuindo, né? Deixa eu contar uma história para você. Por favor. O que é requeiro, gente? Explica para ela. Explica. Meu avô era garimpeiro, os tios, pai. Quando eu cheguei em Peixoto, no início da década de 80, não, mais para o final da década de 80, chovia, né? E Peixoto não tinha asfalto. 30 anos de idade? Peixoto, 12 anos. E Peixoto não tinha asfalto nas ruas. Aí aquelas valas onde caía água, a gente ia lá com a bateia e bateava e pegava ouro. Como dava requeiro. Muito, dava uma graminha de ouro, mas já era alguma coisa. Isso é o requeiro. Que até hoje existe. Aí na região, eu sei disso. Esse aí é o que a gente chama, que o pessoal fala, né? É o requezinho. Ou seja, é o resto do resto que ficou ali, mas ainda tem aquele que vai lá com a sua bateinha, né? E tira aquele pouquinho ali, porque cada graminha, cada fagulha é um brilho no olho do garimpeiro. Já pensou, 1 grama de ouro num dia é uma diária, né? São R$300 no bolso. É muito engraçado ver vocês conversando, é uma conversa de cozinha, né? Duas pessoas de Peixoto que conhecem a realidade do ouro. Porque falta só trazer uma cervejinha aqui, uma carninha, a gente vai longe. Quem tá aqui de fora nem imagina essa realidade de Peixoto, porque Peixoto é uma cidade muito interessante, né? O centro muito movimentado, uma cidade muito bonita, que mudou ao longo dos anos, né? Porque eu conheci Peixoto há 16 anos, quando vocês começaram. Meu Deus, que cidade feia. Quando eu cheguei no Nortão, eu falei assim, o Nortão é lindo, Sinop é lindo, Sorriso é lindo, Lucas é lindo. Ele falou, espera chegar em Peixoto. E ao longo dos anos a gente pôde ver como que a cidade evoluiu, como que a Cogavep foi importante para o desenvolvimento do município, mas assim, ela preserva umas características muito interessantes, né? No centro lojas de compra de ouro, uma ao lado da outra, é uma coisa fantástica, que você não tem um número tão grande aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo. Só complementando o que a Rafa falou, a gente acompanhou bem essa história, né, presidente? Então sabe da evolução que Peixoto teve depois da Cogavep. Porque antes da Cogavep, quando se falava, IBAMA vem aí, Polícia Federal vem aí, fechava a cidade. Né? É como o Rapa no centro de São Paulo. Você não via movimento na cidade, né? Veio a Cogavep, buscou a legalização, hoje pode IBAMA, pode Polícia Federal, tá todo mundo tranquilo. E mudou alguns conceitos. Eu vou contar uma experiência pessoal. Quando a primeira vez que eu fui a Peixoto, eu trabalhava na Assembleia Legislativa, e o deputado que eu assessorava, ele estava buscando uma forma de recompor áreas degradadas pelo garimpo. Deputado Dilmar Dal Bosco. Aí, nessa época, a gente foi conhecer lá Peixoto e tinha a questão das cavas de garimpo para ser transformadas para peixe, né? Para criatório de peixe. Tanques de peixe. Tanques de peixe, exato. E as pessoas falavam assim, nossa, mas ninguém vai comer peixe de tanque, tá tudo contaminado com mercúrio, né? Nada a ver. E hoje é uma realidade, as pessoas consomem, porque assim, o mercúrio ele é feito no circuito fechado, não contamina. É até interessante que você explique isso pra gente, presidente, de como que o mercúrio é trabalhado dentro do garimpo. Sim, eu só vou finalizar o tema que eu estava anteriormente, eu já entro nessa questão do tanta mercúrio. Coisa interessante. O assunto é interessante. Porque, assim, eu estava dizendo da questão das barreiras, né? Então, como naquela época a gente tinha essa fartura de ouro à disposição, né? Infelizmente, muitas pessoas, muitos garimpeiros daquela época, eles não se preocuparam justamente nessa questão da recuperação diária. E também não havia muito por parte dos próprios órgãos ambientais e da própria, digamos assim, visão internacional que a gente tem hoje, essa grande preocupação com o meio ambiente, com o clima, né, conferências mundiais sobre clima. Então, naquela época não existia muito isso. Então, o que aconteceu? Muitas das áreas que foram lavradas, realmente elas ficaram aí gerando um grande passivo. Mas hoje não. Hoje o garimpeiro, ele já sabe que se ele ele assina uma série de documentos, não só no licenciamento, como depois na retirada dessa licença dentro da própria cooperativa, que são os termos de compromisso, né, onde ele realmente tem consciência, ele sabe que ele vai ser fiscalizado, ele vai ser orientado e acompanhado pelos técnicos da cooperativa, ele vai ser fiscalizado pelos órgãos ambientais, se ele não fizer a devida recuperação daquela área, né? Então, hoje, essa questão é assim,
foi no passado uma dificuldade e hoje a gente, né, não vou dizer que ela está 100% superada, mas é algo que a gente vem batalhando muito, né, nessa conscientização de que o garimpeiro, ele pode e deve e vai extrair o minério, né, mas ele precisa e ele pode e ele deve fazer a recuperação daquela área para continuar vivendo em cima daquela área da onde ele explorou o solo. Então, daí, na verdade, é uma obrigação, né? Isso, a segunda vocação econômica que aquela área precisa ter. Vamos deixar ela explicar o mercúrio agora. Isso, exatamente. Então, nessa questão do mercúrio, vamos falar do mercúrio, né? Então, realmente, essa é uma outra dificuldade, Rafa, que as pessoas que não entendem, que não conhecem, que, digamos assim, ficaram com aquela impressão errada do passado, né, de que tudo era mercúrio contaminado. Eu não posso comer o peixe porque eu vou morrer, eu não posso beber água porque eu vou morrer, porque aqui é tudo no mercúrio. Então, assim, já faz, desde que a cooperativa foi criada, já faz muitos anos que essa questão do mercúrio, ela é trabalhada muito conscientemente, né? Hoje, por exemplo, não existe nenhum tipo de licença liberada pela SEMA se os meus técnicos não mandarem lá uma fotografia com coordenadas, com hora, né, geográfica, dizendo lá que, ó, aqui está a central de amalgamação. Então, é nesse local, que é uma casinha construída, devidamente isolada, com cerca de roda, onde tem ali um tanque, né, que pode ser chamado até de uma própria piscina de fibra, mas, ou seja, é um local onde é feito o manuseio do garimpo, do mercúrio, né? Exatamente, e que para que tenha, assim, não tenha impacto nenhum praticamente na natureza. Então, por exemplo, o rio não existe contaminação, né, de mercúrio, o próprio CETEM já veio aqui, já fez a Unicamp mesmo, já, né, teses de mestrado, de doutorado, né, já levantaram essas informações, então não existe essa contaminação. Então, ou seja, comer um peixe de uma cava de garimpo, você pode comer tranquilamente. Então o buraco é feito só para extração do ouro mesmo, não é feito? Não tem. Se tivesse que morrer... Isso é um fantasma muito grande, né, que assombrou muito aqui a nossa região, né, e que as pessoas precisam dissociar essa ideia, essa sim precisa ser uma virada de chave, né, que não existe essa questão de contaminação. Hoje existem, por exemplo, equipamentos em que o garimpeiro ele faz o reaproveitamento desse mercúrio para que ele seja utilizado... Seja reativado, né? Seja reativado, até porque não é um produto barato, então não dá para você ficar desperdiçando. Existem equipamentos, né, onde o garimpeiro ele faz esse reaproveitamento para que ele possa estar usando o mesmo mercúrio ali durante várias vezes, né, para ter uma perca durante a sua utilização. E vamos combinar uma outra situação que, assim, o uso do mercúrio ele faz mal ao longo dos anos, né, uma coisa que é acumulativa. Então, assim, se houvesse qualquer influência do mercúrio na saúde pública de Peixoto, os números da saúde demonstrariam isso, e não é o que acontece, né? Não tem. Então, não tem. Seria alvo de estudos nacionais e internacionais, e ao contrário disso, né? As universidades estão aí, a PUC, a Unicamp, como você disse, não tem nada de impacto na saúde da população local. Para você ter noção, Rafa, por exemplo, o município de Peixoto já foi alvo, né? Já foi assim... Com números bem altos de referência de hanseníase, né? Hoje, graças a Deus, é uma doença controlada, existe alguns poucos casos, são perfeitamente tratáveis, acompanhados pelas equipes de saúde, né? Mas nós tivemos esse problema no caso aqui de hanseníase, de febre amarela, mas se você... E malária, né? Malária é muita. Essa região... Exatamente. Né? Quando os primeiros moradores chegaram aí, pegaram muita malária, né? Você pegou alguma malária? O pessoal que dava malária até tudo quanto é pé de toco. Né? Então, assim, mas mercúrio não. Você não vê falar assim, aquele cara tá doente porque é consequência do mercúrio. Aquele fulano foi internado, né? Não existe isso. Né? Por exemplo, nós temos aqui uma comunidade ribeirinha que vive da pesca, da comercialização do peixe que é pescado no Rio Peixoto, né? E, no entanto, nunca se viu falar que alguém tivesse com problemas com contaminação de mercúrio. Aliás, eu tinha amigos que sempre que vinham ao Cuiabá trazer esse peixe, é delicioso. Você comeu já peixe do Rio Peixoto? Com força. Não, isso é comum, por exemplo, muitas pessoas que vêm de Cuiabá, os próprios técnicos da SEMA, quando eles vinham fazer as fiscalizações aqui, os meninos tinham que correr atrás de peixe, que levavam caixas de isopor de peixe. Então, assim, se tivesse contaminação, eles não iam comer, né? Exatamente.
Então, histórias. Presidente, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes eu gostaria de perguntar para a senhora, está chegando ao final do seu mandato, a senhora vai ser candidata novamente para continuar aí na presidência da COGAVEP? Não, Disney, dessa vez não. Dessa vez eu estou entregando o mandato, né? Eu sempre costumo dizer, justamente para aqueles que trabalham próximos a mim, a minha proposta era uma proposta para 3 anos, um mandato de 3 anos, né? E eu cumpri, né, com o que me foi confiado, digamos assim, né? Mas por hora não, eu não pretendo me candidatar, né? Não montei chapa alguma, não trabalhei para isso, né? Uhum. Então eu falei, olha, até porque eu falo, existe uma pequena parcela desses garimpeiros, né? E aí eu queria fazer um pequeno parêntese com relação a isso, né? Falamos aí de alguns obstáculos e algumas dificuldades, e esse talvez seja um obstáculo, uma dificuldade que muitas vezes não é nem mencionada, né, pelas pessoas e pelos gestores, mas eu particularmente vi isso, senti isso na pele, que é justamente o quê? Nós somos uma cooperativa. Cooperativa se faz com a participação dos cooperados, e cooperados todos eles são. Né? Numa cooperativa, eu falo, numa empresa privada, você tem o dono da empresa, e os demais são funcionários ou pequenos acionistas, né, no máximo. Sim. E numa cooperativa, todos são donos. A partir do momento que você se filia, que você dá a sua cota capital, você entra com aquela parcela, você se torna dono do negócio. E como dono do negócio, o meu primeiro dever seria acompanhar e participar desse negócio. Né? E, infelizmente, né, essa questão do entendimento, do conhecimento, do comprometimento do cooperado com o cooperativismo dentro da cooperativa, é pequeno. Ele é escasso, né? Ele é muito pequeno. Então, você fala, você tem 7 mil cooperados, mas eu arrisco dizer para você que se eu fizer uma assembleia hoje, se parecer 100, parece muito. Né? Uhum. Então, isso eu falo com muita tristeza, né? E assim, ao longo da minha gestão, a gente quebrou a cabeça, sentou, discutiu, né, participamos de reuniões com a OCB, tentando encontrar formas de levar a cooperativa ao cooperado, já que o cooperado não vem à cooperativa, né? Forma de convencê-lo, de entendê-lo, de explicar para ele que é necessário que ele venha participar do seu negócio. Então, a questão do cooperativismo, ela é uma barreira ainda para se vencer aqui dentro da cooperativa. Então, assim, é algo que eu falo com muita tristeza, com muito pesar, né? Mas, infelizmente, não é uma barreira fácil, é algo que você trabalhar na mente do ser humano, né? Modificar uma consciência, né? Uma revolução social, ela é muito demorada e ela é muito complicada. A participação pública até nos assuntos que envolve a comunidade, saúde, educação, audiência pública, as pessoas não vão, né? Não. As pessoas querem resultado, sem a sua desde que ela participe. Né? Aí acaba que outros decidem por quem não foi. Isso. Exatamente. As pessoas gostam muito de criticar, mas não gostam de se envolver. Verdade. Entendeu? É bem isso. É como aquela história do bacon e do ovo lá, né? O bacon, o porco está envolvido diretamente. E o ovo, a galinha põe e ela continua viva, né? Então, é mais ou menos isso. Então, quando é para criticar... O porco dá um couro. Isso, exatamente, né? Aí, então, falou que quer ser porco. Ah, não, eu não vou dar meu couro lá, não. Eu não vou dar minha cara tapa lá, não. Né? Então, assim, para ficar de fora tirando pedra, tem muito. Então, bem assim, isso. Eu já tive a minha experiência, sou muito grata pela oportunidade, né? Espero ter desenvolvido um bom trabalho, ter deixado um bom legado, né? Espero que a próxima gestão, seja ela quem for, continue levando essa cooperativa adiante, continue trabalhando, né, de forma verticalizada e levando isso para cima, né, se adaptando cada vez mais às mudanças, né, do mundo e da questão da mineração, né? Mas por hora eu tenho aí outros planos, né? Então vou Vai garimpar. Muito satisfeita. Vai garimpar. Talvez. Talvez. Agora ela já tem know-how para isso. Agora tem know-how para garimpar. Agora eu já tenho know-how, né? Então, de repente eu vou fazer um REC lá na minha propriedade, né? Então vamos ver como é que funciona, né? Com certeza. São bem-vindas. Faz muito tempo que eu parei de bater, mas eu posso tentar novamente. Foi bastante interessante falar sobre a COGAVEP, porque em quase todos os podcasts que a gente fez até agora, sempre tivemos uma boa
né, referência da Cogavep. Então, trazer você para ter esse papo com a gente aqui era um desejo desde o primeiro podcast. Hoje a gente está realizando e desejando para você boa sorte. Uma pena que não foi presencialmente, né? Mas vamos deixar o espaço aberto para que você possa vir falar um pouco mais dessa experiência como presidente da maior cooperativa de garimpeiros do Brasil, ao vivo aqui no nosso estúdio. O espaço está aberto e o convite está feito. Não, com certeza. Eu acredito que vai surgir essa oportunidade. É porque realmente aquilo que eu falei, né? Desde no final do ano passado para cá e daqui até eu fazer a entrega do mandato, realmente a agenda está bem complicada, né? Então, assim, eu também sinto não poder estar aí presente com vocês. Seria um prazer muito grande. Mas se o convite está aberto, né? Então, quem sabe, quando eu me libertar aqui da presidência, eu não sobra mais tempo, aí eu vou visitar vocês. E falar do seu novo empreendimento aí, né? Quem sabe na mineração. Exatamente. É isso aí. Estamos finalizando mais um podcast mineral, agradecendo aos nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e o Instituto Somos do Minério. Rafa, foi um podcast para ficar na história. Foi um podcast fantástico. Eu aprendi mais que todo mundo, porque eu sou uma pessoa que nunca vivenciou o garimpo, e aprender com uma mulher como a Solange é uma inspiração. Uma inspiração, exatamente. É isso aí, o nosso podcast fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço a todos e até lá. Até lá. Um abraço a todos, porque mineração é top. É top, é isso mesmo.